Olá, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as rochas, né? Nosso próximo assunto aí da próxima unidade. Bom, a gente vai falar então o processo de formação de rochas aí, né? O processo geral de formação das rochas. E vamos tratar aí também dos tipos de rochas, né? Dos diferentes tipos de rochas aí. Então, o processo básico aí de formação de rochas, tá? Lembram do magma? Espero que sim, né? O magma aí, que são rochas derretidas, tá certo? Que fica, né, no manto terrestre. Quando esse magma aí atinge a superfície terrestre, né, chega até a crosta terrestre pelas atividades vulcânicas, ele acaba se solidificando justamente porque ele se resfria. Vamos lembrar que a superfície, a crosta terrestre, ela é bem mais fria que o manto. Quando esse magma, então, sobe até a superfície, ele acaba se solidificando por causa do resfriamento, ele se resfria. Esse magma aí, quando chega na superfície, ele vai encontrar vários minerais, né, que está no solo, tá certo? E esses minerais, juntamente com esse magma, com essa lava, agora que agora é chamada de lava, né, vão reagir e formar aí os vários diferentes tipos de rochas aí. Então, basicamente, uma rocha é formada a partir da solidificação do magma, percebem? As rochas, né? Então, elas são formadas aí, perdão, as rochas, portanto, elas são formadas aí por um ou mais minerais, né? De acordo com o que ela encontra aí na superfície terrestre, tá? Quando chega, de acordo com esse magma, né? Quando chega na superfície terrestre. Então, por exemplo, aí, né? O mármore, tá certo? Que é uma rocha, um tipo de rocha, tá certo? Ele é formado aí pelos minerais de calcita, por exemplo, né? O granito, ele é formado já por 3 tipos de minerais, pelo quartzo, pelo feldspato e pela mica. Agora, como que a gente pode definir aí, né, os diferentes tipos de rochas, né? Como é que define isso? Então, a gente define isso pelos processos formadores mesmos das rochas, né? Então, cada processo de formação de rocha tem um pouquinho de diferença de um para outro, né? E isso é usado, então, para sua classificação. E a gente classifica as rochas aí em 3 tipos, em rochas magmáticas, metamórficas ou sedimentares. As rochas magmáticas, elas são formadas por aquele processo que comentei com vocês, pela solidificação, né, pela fusão do magma aí com os minerais. E a gente tem 2 tipos de rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de ígneas, tá? Eu tenho as rochas magmáticas aí intrusivas e extrusivas. Qual que é a diferença aí? As intrusivas vão se formar no interior da crosta, abaixo da superfície da crosta. Tá? Ainda na crosta, mas abaixo da superfície. E o resfriamento, como acontece no interior da crosta, é um resfriamento lento. Então, vai acontecer bem devagarzinho o resfriamento desse magma. Um exemplo de rocha magmática intrusiva é o granito, né? Então, o granito ele é formado no interior da crosta terrestre a partir da solidificação do magma. Já as rochas extrusivas aí, elas se formam acima da superfície, na crosta em si, tá? E dessa forma, então, o resfriamento do magma vai acontecer de forma mais rápida. Um exemplo de tipo de rocha que se forma assim é o basalto, tá? Então, o basalto aí se forma na superfície, acima da superfície terrestre. O resfriamento acontece de forma rápida, tá? Então, aqui tem uma imagenzinha, né, ó, rochas intrusivas, tá certo? Abaixo da superfície, magma aqui saindo, então, o magma seria abaixo da superfície terrestre. Se esse magma realmente sair todo, né, ficar acima da superfície, ele vai se resfriar de forma rápida, formando as rochas extrusivas, tá certo? Outro tipo de rocha aí que pode se formar são as rochas metamórficas. Então, o próprio nome já diz, ó, metamórficas, parece um mutante, né? Somente porque elas são formadas a partir da transformação de outras rochas. Como é que acontece isso, né? Então, isso se deve aí, né, basicamente, a altas temperaturas e pressões que as rochas podem sofrer e mudar a composição dela, mudando, né, se transformando em outras rochas, as rochas metamórficas.
Ou seja, né, as rochas metamórficas, elas sempre vão surgir a partir de outra pré-existente, nesse processo aí conhecido como metamorfismo. O gneiss é um exemplo de rocha metamórfica. Outro exemplo de rocha metamórfica bastante conhecido é o mármore, que eu mostrei aqui no começo da apresentação. Tá? O mármore também é uma rocha metamórfica. Então, ele sofre aí processo de altas temperaturas e pressões, passa pelo processo de metamorfismo a partir de uma outra rocha, tá? Uma rocha metamórfica aí, portanto. Aqui dei um exemplo, né? Então, por exemplo, o granito, que é uma rocha magmática e intrusiva, sofre a ação de altas pressões e temperaturas e vira gneiss, por exemplo, vira uma rocha metamórfica. Outro tipo de rocha que eu tenho, terceiro tipo de rocha que eu posso classificar as rochas, são as rochas sedimentares. Então, ó, sedimentares, são formadas a partir do quê? Por sedimentos, né? Nesse caso, por aglomeração de vários sedimentos, que pode ser areia, poeira, enfim, vários tipos de sedimentos. Esses sedimentos vão acumulando ao longo de milhares e milhares de anos, tá bom? Formando aí várias camadas. Essas várias camadas vão formar as rochas sedimentares, tá bom? Essas rochas sedimentares, né? Como é que vão se formando? Como é que esses sedimentos vão se acumulando, na verdade, né? Então, as rochas magmáticas ou metamórficas, ou até mesmo outras rochas sedimentares, vão sofrendo a ação aí de vários fatores ambientais, como chuva e vento, vão desgastando os minerais presentes nessas rochas. Esses minerais, né, vão se acumulando em forma de sedimentos até formar as rochas sedimentares. Um exemplo de rochas sedimentares é a argila e o calcário. Tá? A argila que é bastante empregada aí na construção civil, né, para fazer vasos, panelas, né, artesanato, esse tipo de coisa. Aqui tem os exemplos que eu citei, né, a argila e o calcário, tá? Então, os três tipos de rochas, eles estão constantemente alterando suas características, tá bom? Mudando aí de um tipo para outro, num processo conhecido como ciclo das rochas, tá? Isso daqui, ó. Então, uma rocha ígnea pode se transformar em uma rocha sedimentar ou pode se transformar numa rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica pode se transformar aí, né, numa rocha sedimentar e vice-versa, tá certo? Só que, né, uma rocha sedimentar nunca pode se transformar numa rocha magmática, tá? Esse ciclo não existe, tá? Bem, agora por que, né, e aonde a gente usa rocha aí, tá? Em várias atividades humanas, as rochas são importantes, né? Então, por exemplo, para fazer telhados, né, argila empregada, paredes, pisos, para fazer calhas, para fazer azulejos, para fazer janelas, para fazer caixa d'água, até em produtos de beleza, aquelas máscaras de argila, né? Enfim, rochas são empregadas aí, bastante empregadas, né? São bastante utilizadas aí por nós, tá? Aqui tem os exemplos que eu citei, tá certo? Então tem bastante tijolos, né? Enfim, estão usados para fazer muitas coisas aí, tá? Muito importante, tá? Esses materiais são provenientes de diversos tipos de rochas, né? Então, por exemplo, aí o alumínio, né? Que faz as latinhas de alumínio, né? Ele não é encontrado já pronto dentro da rocha. O alumínio ele é fabricado a partir de um mineral, que é a alumínia. A alumina, ela é encontrada numa rocha, que é a bauxita, tá? Então, aqui, né, eu encontro aqui a bauxita, que é um tipo de rocha. Dessa rocha, eu extraio um mineral específico, que é a alumina, para produzir um material, que é o alumínio, tá certo? Então, muitos materiais são extraídos dessa forma, mas todos, né, diretamente ou indiretamente, são produzidos a partir de uma rocha, tá? Bom, por enquanto é só, tá certo? A gente se vê na próxima aula, faz alguns exercícios sobre isso, tá? E qualquer dúvida a gente tira na sala virtual mesmo ou presencialmente aí, tá? Até.